Boa noite. Boa noite. Sou a Bruna, dama aqui de Tucumã, Oi, Bruna, prazer. igualmente. Oi, cunhada Bruna, bem-vinda. Oi, tudo bem? Oi, cunhado. Oi, Karine. Oi, oi. Oi, gente, vou me Tudo bem apresentar. aí? Prazer, Bruna, seja muito bem-vinda. Mais alguém além de Bruna vai se Obrigada. apresentar? Tá em sono, assim. Internet. Vou gravando lá. Claro. Gente, vou me apresentar para vocês rapidinho. Uma breve apresentação. Eu sou Tia Vane, sou peste grande guardiã, né? Do Grande Conselho Guardião da Bahia. Entrei na ordem em 2012, através de minha filha, que foi convidada para entrar no Betel. E aí eu, como mãe, comecei a acompanhá-la e fui aos poucos me envolvendo com a ordem. E aí fui guardiã do Betel, fui guardiã pela primeira vez, guardiã pela segunda, pela terceira, fui guardiã 6 vezes. Depois eu fui guardiã, grande deputada, e aí só fui me envolvendo cada vez mais na ordem. Nessa brincadeira de 2012 até 2024, tenho 12 anos de ordem, né, junto com minha filha. Mas hoje eu estou como Suprema Deputada Assistente, dando assistência aos estados que precisam crescer a Ordem Internacional da Síria de Jó. Fui convidada pela Suprema Deputada Beatriz Vicchiato, que vocês vão ter o prazer de conhecer logo mais, ela vai visitar Ipará. E aí estamos aí trabalhando juntas, né, eu e um grupo de SDAs, fazendo com que os betéis, os estados que ainda têm poucos betéis, se tornem um conselho guardião jurisdicional, né? Para se tornar um conselho guardião jurisdicional, basta ter 4 betéis. E aí a gente quer fazer isso do Pará. Eu conversei com o tio Naiton, com a tia Patrícia, vamos fazer o Pará crescer, porque potencial para isso tem. Olha, uma reunião dessa que eu fico honrada em ver tantas autoridades, né, maçônicas presentes. Eu vejo a importância que vocês estão dando isso para mim, é um tremendo orgulho. De antemão, eu agradeço a todo mundo que está presente. Então, eu vou explanar, na verdade, eu acho que quem já é de Tucumã conhece mais ou menos o que eu vou explanar, porque eu passei isso para tio para Carlos. Eu vou explanar um breve relato sobre a ordem e depois eu vou para a parte de como fundar o Betel, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão anotando para no final a gente discutir as dúvidas, ok? Então vamos lá. A Ordem Internacional da Síria de Jó. Nós costumamos chamar de Jobs Brown International, né? Vamos lá, minha assistente. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, ok. Tá perfeito. Eu só preciso que Larissa diminua mais o zoom, porque está muito alto, está muito. Como assim, mãe, o Zoom? Está vendo como é a tela? Isso aí essa como é? Iob Filiai. Essa é a marca registrada de nossa ordem, a pomba, a cornucópia e a urna de incenso. Essas são as 3 filhas de Jó. Pode passar, Larissa. Ordem Internacional das Filhas de Jó. Vamos lá. Um breve relato, né? Essa ordem, a história é uma organização que foi fundada em 1920, nos Estados Unidos, por Ethel Teresa Mick, carinhosamente chamada por Mãe Mick. Ela que é a nossa mãe, a nossa fundadora. Ela era membro da Esteira do Oriente, que cresceu ouvindo as lições da história de Jó e começou a compartilhar as mesmas com jovens moças que possuíam relações com relações maçônicas. Relacionamento maçônico. Essa é a Mãe Mick, fundadora do Betel, né? Fundadora da Ordem, também conhecida como Mãe Mick. Ela nasceu em 9 de março de 81, na cidade de Atlantic, Iowa,
Era filha de William Henry e Elizabeth, foi membro de Estrela do Oriente, sua mãe era religiosa e tinha o costume de ler trechos da Bíblia, sobretudo do livro de Jó. Foi uma grande influência para a criação da ordem. Foi estudante de medicina e foi neste curso de medicina que conheceu William Meek. Casaram-se e tiveram duas filhas, chamada Ethel e Ruth. Participava de vários grupos sociais e clubes e tinha a proximidade com a maçonaria. Mãe Mica, ela foi suprema guardiã da ordem em 1921, de 1921 a 1922, no Betel 01 dos Estados Unidos. Ela faleceu em 21 de fevereiro de 1957. Esses aí são os países onde a nossa organização, a nossa ordem existe, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Filipinas e Brasil. Exatamente. Aqui no nosso país, o único estado que não tem Betel é o Tocantins. Esse quadro aí, em todo o mundo, existem aproximadamente 700 betéis e 12 mil membros ativos. Mas esse número atualmente cresceu um pouquinho. Esse aqui não está atualizado, não. A atualização do nosso estado, no nosso Brasil, hoje nós temos 277 betéis e 6.207 membros, enquanto nos Estados Unidos nós temos um número de 2.600 membros. Então, perceba que no Brasil o número de membros ativos é um número bem considerável. Hoje ele está com o número de 6.207 membros e 277 betéis, não mais 260. Mas quem são as Filhas de Jó? A Filhas de Jó é uma organização paramaçônica sem fins lucrativos, discreta e de princípios fraternais, filosóficos e filantrópicos, apoiada pela maçonaria e destinadas a jovens de sexo feminino de 10 e 20 anos incompletos, visando ao aperfeiçoamento do caráter por meio do desenvolvimento moral e espiritual encontrados nas Sagradas Escrituras, da lealdade para com a bandeira de seu país, do amor filial e do serviço à comunidade. Ela baseia-se nos ensinamentos bíblicos sobre a vida de Jó, sua paciência perante os desafios e provações pelos quais teve de passar. O nome dessa instituição paramaçônica se refere às três filhas de Jó, Késia, Jemima e Keren Hapuk, que são citadas na Bíblia como as mulheres mais justas de toda a terra. Possui como base o capítulo 42, versículo 15 do livro de Jó. Em toda a terra não se encontraram mulheres mais justas que a filha de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Organização e estrutura da ordem. Supremo Conselho Guardião Internacional, sede em Nebraska, Estados Unidos, na América. Supremo Betel, grupo formado por filhas de todos os países onde as filhas de Jó estão presentes. Suprema Deputada para o Brasil, representa os betés brasileiros e o Supremo Conselho, que nesse caso aqui no Brasil é a Beatriz Vicchiato. Grande Conselho Guardião Estadual, trata de assuntos pertinentes aos betés de seu estado. Os grandes conselhos são jurisdições que já têm uma certa independência
do Supremo Conselho Guardião, que é dos Estados Unidos. Ele já faz suas próprias leis. No caso, aqui no Brasil, nós já temos 7 grandes conselhos guardiões. Grande Betel, propósito de desenvolver a liderança, promover o interesse, bem-estar e crescimento das Ilhas de Jó. Conselho Guardião, responsável por auxiliar os trabalhos e direcionar o melhor caminho. E o Betel, nome que se dá ao lugar onde realiza as reuniões das Ilhas de Jó. E o que é um Betel? As Ilhas de Jó se reúnem em um recinto chamado Betel, nome que significa lugar sagrado. Os Betéis são patrocinados por lojas maçônicas. Neste caso, as Ilhas de Jó se reúnem nos templos maçônicos e, durante suas reuniões, chamam o templo de Betel. Quem pode ser filha de Jó? Moças com idade de entre 10 e 20 anos que possuem parentesco maçônico. Parentesco maçônico deve ser interpretado como parentesco por sangue, casamento ou lei com um maçom, sua esposa ou viúva, um membro da Síria de Jó ou uma membro de maioridade da Síria de Jó. No entanto, em assembleia durante a Suprema Sessão de 2015, foi definido que a partir da publicação da emenda na Constituição, após um longo e exaustivo processo de busca pelo parentesco maçônico, uma jovem pode ser apadrinhada por um membro de maioridade da Síria de Jó, que não seja guardiã do Betel, junto ao mestre maçom. Ou seja, uma filha de Jó, uma menina que queira entrar na ordem e não tenha nenhum maçom na família. Então, uma membro de maioridade, juntamente com um, um juntamente com um maçom, pode apadrinhar essa menina para que ela faça parte do Betel. A organização possui alguma orientação adulta? Sim. Em um Betel regular, as filhas de Jó são orientadas e supervisionadas por um grupo de voluntários adultos, denominado Conselho Guardião do Betel. Este Conselho Guardião pode ser formado por familiares da Síria de Jó, membros de maioridades e maçons. Para a organização de um Betel é necessário 9 adultos, sendo pelo menos um maçom regular e uma mulher com parentesco maçônico direto e comprovado. Nesse caso aí, esses dois serão os guardiões do Betel. No mínimo 10 meninas, entre 10 e 20 anos incompletos de idade, que sejam descendentes diretas de um maçom ou de sua esposa, viúva, incluindo filhas, filhas adotivas, enteadas, enteadas de filha ou filho, filhos de enteado, irmãs, meias-irmãs, filha de padrasto ou madrasta, cunhadas, sobrinhas, sobrinhas netas ou primas em primeiro ou segundo graus, ou filhas enteadas, netas enteadas de filhas ou filhos de enteados de um membro de maioridade da Ordem Internacional da Ilha de Jó, ou ainda meninas apadrinhadas simultaneamente por um maçom regular e um membro de maioridade das Ordens da Ilha de Jó Internacional. Membro de maioridade, gente, é quando uma filha de Jó, ela era do Betel e ela completa a maioridade. Aí ela fica sendo chamada pela ordem como membro de maioridade. É recomendado que o Betel possua no mínimo 19 meninas elegíveis, porquanto é este o número de cargos oficiais de um Betel completo. Se um Betel for fundado e tiver 25 meninas, 19 terão cargos e as demais serão coral.
Aí tá algumas ilustrações, né, da ordem, né, das meninas em eventos, em festas. A ordem é muito linda, momentos de lazer delas, festas. Mensagem final. Um dos objetivos da organização da CILJO Internacional é fazer com que cada menina se desenvolva através de trabalhos como oratória, secretaria, tesouraria e liderança, e que possa usar essas capacidades em suas vidas diárias, atuando de forma efetiva nas mudanças coletivas, além de estimular os serviços sociais e filantrópicos, patriotismo e respeito aos mais velhos, para que elas possam caminhar e tornar mais justas e fraterna à humanidade. Assim como a maçonaria, a Cila de Jó Internacional é uma organização fraterna onde laços de irmandade e companheirismo são formados para toda a vida. A Cila de Jó Internacional é uma fraternidade inclusiva, onde meninas de lugares e personalidades diferentes podem se relacionar e trabalhar pelos mesmos ideais e princípios com base no livro de Jó e nos ensinamentos maçônicos. Desse modo, sabendo da importância de mudanças positivas na sociedade e de como esse trabalho deve se iniciar desde cedo, a Suprema Deputada Assistente se coloca à disposição para maiores informações aos integrantes da instituição maçônica que desejam apoiar a nossa juventude, ajudando na formação de nossas futuras lideranças. Esse é o breve relato que eu tenho sobre a ordem. Quero dizer a vocês que eu sou a prova viva de meninas do meu Betel, de minha filha, por exemplo, que entrou na ordem em uma timidez, ela mal falava de tão tímida que era, ela entrou com 12 anos. E aí a ordem, ela tem um testemunho dela para com a ordem, de que a ordem ajudou ela a desenvolver a oratória, a tirar a timidez. Hoje ela mora na Argentina, estuda medicina lá na Argentina, e está trilhando o caminho dela, mas ela leva grande parte da história dela. Ela diz que ela agradece à Ordem Internacional da Cília de Jó. Não só a minha filha, como tantas outras do meu Betel, que vem crescendo e que a Ordem vem mostrando a essas meninas uma forma de ver o mundo de um jeito diferente. É um dos objetivos de nossa Ordem. E aqui agora eu vou para a reunião de instrução, né? Como instituir o Betel. Eu estou hoje com 2 grupos que pretende instituir um Betel, com muita felicidade. Eu venho informar vocês aqui que eu vou até o fim, pretendo até estar presente nessa instituição, com fé em Deus, se assim Ele permitir, porque para a gente é uma honra ver um Betel nascer, ver a ordem crescer. Então, como instituir um Betel? É só uma breve instrução, porque por trás dos bastidores a gente se fala muito, né? Então, Betel se forma com um conselho guardião. O primeiro passo é ter um conselho guardião, que são 9 adultos voluntários. Desses 9 adultos, 5 são executivos, membros executivos e a diretoria. 4 membros associados e os excedentes são presidentes de comitê. Pode ter mais de 9 membros? Pode sim. Os excedentes, eles farão parte de comitês, comitê de filantropia, comitê de atividades juvenis. Então, esses excedentes também serão aproveitados. Se porventura, na instituição do Betel, tiver mais de 9 adultos voluntários. 5 serão do executivo, 4 serão associados. E os demais farão parte de comitês. No mínimo, são 10 garotas, entre 10 e 20 anos.
Pode também ter associação por filiação. O que é associação por filiação? Uma menina que já seja filha de Jó, ela querer se filiar no Betel que vai ser fundado. Pode, pode. E novas candidatas com parentesco maçônico ou apadrinhadas. Loja patrocinadora, né? O ofício vai para a loja faz a leitura do ofício em reunião, aí vai ter a aprovação, né? Vai ter a aprovação entre os irmãos se aceita ou não, e aí emite um documento de autorização de que aceita receber um Betel em sua loja, que será, nesse caso, a patrocinadora do Betel. Sindicância, visitação de novos membros, explicação sobre a ordem, entrevista e investigação de parentesco maçônico. Explica melhor isso aí, Larissa. Então, gente, deixa eu até ligar minha câmera para vocês me verem. É, o quarto passo, né, para fundar um Betel é a realização da sindicância. A sindicância, ela é uma visita que a gente faz na casa dos futuros membros. Como é que acontece essa visita? Nesse primeiro momento, essa visita vai ser feita pelos adultos exclusivamente que vão fundar o Betel, né? Que vão compor o Conselho Guardião. Então, vocês podem se dividir, vocês podem ir todos juntos, enfim, como ficar melhor. Mas o primeiro, vocês marcam a visita na casa da candidata e vão para lá apresentar a ordem para a família. É certo que a ordem não vai ser novidade para vocês também, mas aí vocês já vão ter estudado um pouquinho, já vão mais embasados, porque vocês vão estar. Vai ser a partir de vocês que as famílias vão conhecer o que é as filhas de Jó. A gente tem alguns formulários dentro da nossa organização, que são os documentos que a gente usa. Todos os documentos que a gente usa dentro da ordem se chama formulário e ele tem um número, porque ele é padrão para o mundo todo. Então, essa visita, ela é guiada por um formulário que vocês preenchem no ato. Esse formulário vai conter algumas informações, que depois o conselho vai se reunir e vai verificar. Vocês vão verificar se aquelas meninas, de acordo com a entrevista, vocês vão dar continuidade, né? Ela ingressando na ordem, fundando a ordem junto com vocês ou não. E depois, né, aprovamos essa candidata. Visitamos, gostamos, a família gostou, deu tudo certo. Vai se investigar o parentesco maçônico. Porque, como já foi dito aí por minha mãe, para iniciar na ordem, você precisa ter o parentesco sanguíneo com o maçom ou com alguma filha de Jó ou alguma esposa de maçom. E caso não se tenha o parentesco, um maçom e uma membro de maioridade, que é uma filha de Jó que já completou 20 anos, elas precisam apadrinhar essa menina. Então, se ela diz que tem um parentesco sanguíneo, vocês só vão confirmar, um maçom sabe do outro, enfim, se é de uma loja distante, busca o contato com a loja e etc. Vocês, mais do que eu, vão saber como é que se identifica se uma pessoa realmente é maçom. E caso ela seja apadrinhada, vão confirmar com aquele maçom que está apadrinhando se de fato ele está dando, né, a herança, concedendo a herança maçônica para a candidata. Então, o procedimento de sindicância é esse. Eu tenho até uma sugestão para dar para o tio Rogério, né, de Altamira, e Gilton, de Tucumã, no caso dos membros, né? Se vocês preferirem, nessa explanação da ordem, né, querer juntar todos os membros, né, na loja, por exemplo, no clube, né, em um salão da loja ou no salão do clube, juntar as futuras meninas que serão membros, juntar todas em uma tarde, por exemplo, em um horário marcado, e querer fazer só uma única explanação sobre a ordem, e nesse mesmo momento preencher o formulário 132, isso pode, tá, gente? Isso vai até facilitar para vocês, ao invés de sair os grupos, vocês se preparam, reúnem as futuras membros, e aí explana a ordem do que vai ser com os pais, convida os pais também para estar nesse momento, e faz isso de uma única vez. É só uma sugestão. Esses são, como a Larissa bem falou, os formulários, né? Formulário 101, formulário 130 e formulário 131. Formulário 101 é esse formulário que vai solicitar a, a
permissão para que seja instituído o Betel. Vocês vão preencher e a gente vai mandar para o Supremo. 130 é o formulário que a menina vai preencher, as candidatas vão preencher para entrar na ordem. A 132 a 131 é a menina que já é da ordem, já é uma filha de Jó e pretende se filiar ao Betel. Com o tempo, vocês vão se familiarizando com os formulários. Esse 101 aí é indispensável agora, nesse momento agora de fundação do Betel. Isso aí para os tios de Tucumã e Altamira. Isso, só em complementação também, o formulário 101 é nele que vocês vão apresentar para o Supremo Conselho, né, que é quem vai autorizar, quem vão ser os adultos que que vão trabalhar pelo Betel. Então, vão ser os 9 adultos, né, que compõem o Conselho Guardião. Para fundar, a gente precisa ter obrigatoriamente os 9 adultos, e dentre esses 9 adultos, um precisa ser maçom. Mestre maçom. Antigamente tínhamos a exigência de ser um mestre maçom, mas atualmente já é permitido que seja um maçom independente do grau, né? Isso aí é uma novidade, é muito recente, isso acho que tem um Essa ano. emenda foi aprovada agora, tem um ano, que pode ser um maçom. Exato. Não necessariamente mestre maçom. Isso. E o formulário vai ser preenchido ou 130 ou 131, como minha mãe falou. O formulário 130 é para quem nunca foi filha de Jó, vai iniciar pela primeira vez. E o 131 é se por acaso alguém vai integrar esse Betel e já é membro de outro Betel. Então, vai preencher o outro Betel. A menina vai preencher ou um ou outro, a depender da condição em que ela se encontra. Reunindo esses 3 formulários, que é mostrando quem é esses. Vão ser 3 ou 2, né? Não sei se vocês vão ter meninas que já são filhas de Jó, né? Mas enfim, preenchendo esses formulários, compila e manda para o Supremo. Então, vão precisar pelo menos de 10 filhas de Jó e 9 adultos. Esse é o primeiro passo a ser dado. Pagamento das taxas. Dívidas do relatório anual, que não é o caso de vocês. Relatório anual é uma dívida que se paga todo final do ano, todo início do ano, desculpa. Todo início do ano, referente ao ano que passou, ao ano anterior. Então, isso paga por membro. Se um Betel tem 25 filhas, um exemplo, né? Se um Betel tem 25 filhas, ele vai pagar proporcional, uma taxa proporcional àquelas 25 filhas, que é, por se eu salvo me engano, é uma taxa de filha de Jó ativa. Se for filha de Jó ativa, que já faz parte do Betel, é uma taxa de 3,75. E se a menina iniciou naquele ano, ela paga um pouquinho a mais, que é a taxa de iniciação, mais a taxa de filha de Jó ativa, que dá uma faixa de uns R$ 12. Multiplica isso tudo ao número de filhas e paga ao Supremo. Tia Patrícia e tio Nayton já conhece bem isso aí, e vocês vão conhecer ao longo, né, à medida que vocês forem se familiarizando com a rotina da ordem. Isso aí chama relatório anual. O Betel que não paga esse relatório anual em dias, ele fica irregular. Ele fica um Betel irregular e com dívida, essa dívida vai aumentando, né? Para fundar um Betel, paga-se uma taxa de R$ 75, tá aí dólares, mas é R$ 75, que vai juntamente com o formulário 101 e emite para a gerente executiva do Supremo Conselho Guardião. Então, vai o quê? Vai precisar de uma taxa de R$ 75, juntamente com o formulário 101, que a gente acabou de explicar, para o Supremo, para eles dizer, ok, está tudo ok, vocês podem dar continuidade na fundação do Betel. E paga pelo PayPal. Isso aí são os itens, né? Nós costumamos chamar de parafernália, né? Eu não gosto muito desse nome, não, viu, gente? Eu gosto de falar os itens que compõem o Betel. Para a gente que vai precisar, que é uma pomba branca, urna de incenso, lírio do vale, a cornucópia, as 2 Bíblias, malhete, bandeira e mastros, pedestais e toalhas, rituais e cópias de Constituição. Tem mais coisa lá embaixo que não dá para ler, que está coberto já aí. Mas assim, Tá escrito aqui, mãe, desculpe, livros da Secretaria e Tesouraria. pronto. Isso aí, tia Patrícia, é ela que vai conduzir vocês aí, porque o Betel de Castanhal
ela vai dizer onde foi que ela conseguiu dela e ela vai orientando vocês aí na compra desses itens para a Fundação do Betel. Também só especificando, bandeiras e mastros são duas, né? Precisa ter a bandeira do Brasil E e a a bandeira bandeira do Betel. paramentos, que são os paramentos das filhas de Jó. Os mantos, coroas, robes, tiaras, anáguas, sapatilhas e meias. Os 3 mantos, né, para a honorável rainha e os das princesas. As coroas, que é da honorável rainha e das princesas. Gente, existe manto oficial, existem coroas oficiais, mas não necessariamente vocês precisam iniciar com esses mantos e essas coroas oficiais, porque são caros, né? Fica a critério de vocês. Tia Patrícia aí, ela conseguiu as coroas de uma forma mais barata, ela vai orientar vocês. Os hobbies, eu aconselho que vocês vejam também como foi que tia Patrícia fez os dela, mas vejam uma costureira da cidade, pegue um hobby de como um molde e faça o demais hobby de uma única costureira, fica mais fácil, isso também. A tiara da mesma forma, com a costureira. As anáguas é para a roupa não ficar transparente, né? Então, usa uma anágua por baixo, um vestidinho fino, com um pano de forro mesmo por baixo do hobby, para que não fique com as roupas, com a calcinha aparecendo no sutiã, porque tem que ter o máximo de discrição a menina com as vestes, né? Vestida de filha de Jó. Sapatilha branca e meias brancas. Não pode tênis de cadarço, isso não pode. É isso também, complementar aqui. Como minha mãe falou, são 3 mantos, né? Um é comprido, que é o manto da Honorável Rainha. A gente pode até voltar depois para mostrar para vocês uma foto. E 2 são curtos, mais ou menos na altura da cintura, que são para as princesas iguais. Esses mantos são na cor de púrpura real. Aí as coroas precisa de 3 coroas. Geralmente, não se compra, né, de cara, como foi dito, a coroa oficial, mas geralmente se compra uma coroa maior para a honorável rainha e 2 iguais para as princesas, se quiser algum tipo de distinção. O hobby é um vestidão branco, que a gente também vai mostrar para vocês. É uma vestimenta que pode ser feito com tecido leve ou pesado, fica a critério. Tem batés que fazem com tecido de cetim, mas o tecido mais comum que a gente tem visto hoje é o tecido de Oxford. É, Branco. esse hobby, ele tem medidas específicas, porque tudo no hobby tem um significado. Então, mais para frente também, aos pouquinhos, vocês vão aprender o significado da vestimenta, mas são roupas semelhantes às usadas no tempo de Jó. E aí ele tem um cordão. Ele tem um cordão branco que vai envolver, também a gente vai mostrar para vocês uma foto. Aí, a honorável rainha e as princesas não vão ter esse cordão, elas vão usar o cordão do manto. E as demais filhas de Jó vão ter os cordões brancos. Foi dito aí que são 19 meninas. Então, 19, 3 vão estar com o cordão do manto. Sobram 16. 16 vão estar com o cordão branco, preso no hobby. E as excedentes, né, que é aquelas que vão assumir o cargo ou que vão ficar no coral, vão usar o cordão roxo. Essas especificidades a gente vai passando para vocês também depois que fechar. Já vamos iniciar com tantas meninas, então a gente vai passando essas especificidades das vestimentas. A tiara é uma tiara realmente que a gente coloca na cabeça, que ela é branca com a tira roxa no meio. Geralmente se faz de cetim, mas tem BTS que fazem no estilo passadeira. A anágua, como foi dito, é um vestido branco também, que a gente usa por baixo do tecido de forro. Ele não é opcional, ele faz parte da nossa vestimenta. Ele é comprido também, semelhante ao hobby. Ele é um dos paramentos da ordem. O hobby sem a anágua está um paramento incompleto. A sapatilha, ela tem que ser branca sem símbolo, né? Ah, tem um lacinho. É recomendado que não se tenha, ou pode ser uma sandália branca, e a meia calça, que pode ser da cintura, né? Que é tradicional, ou também 3/4, que é na altura do joelho. Nomeação. Nomear os oficiais e coral. Essa nomeação é feita agora de primeira mão, é feita pelo Conselho Guardião, né? Primeira nomeação, quem vai escolher quem vai ser cada cargo aí é o Conselho Guardião.
dá prioridade às mais velhas. Por que dá prioridade às mais velhas? Por causa do tempo, né? Porque elas têm até 20 anos, depois de... Então, se tiver meninas de, como aí, no caso, essa que eu acabo de ser apresentada para mim, que está assim, na reunião, ela vai fazer 16 anos, dá prioridade a ela, porque já já ela faz 20. Então, dá prioridade aos cargos mais altos para as meninas mais velhas, ou se quiser definir outro critério, mas eu sugiro que dê prioridade às mais velhas, os cargos maiores, até pela maturidade também, né? E nesse primeiro momento não deve ocorrer eleição. Só vai ocorrer eleição depois que o Betel já tiver, deixar de ter sido o D. O que é o D? O D é quando o Betel ele ainda não tem carta constitutiva, ele está ainda sob observação. E existem algumas regras que eles têm que cumprir para ele deixar de ser o D, envia para o Supremo um relatório dizendo que cumpriu todas aquelas regras, e aí o Supremo manda a carta constitutiva com o número do Betel. E aí esse Betel deixa de ter o D. A partir daí, sim, vai ocorrer eleição. Enquanto o Betel for o D, ele não tem eleição. Isso, gente, também vou complementar aqui. Em relação a isso, a nomeação das oficiais, de fato, o critério, vocês devem, né, ter critérios bem definidos, antes o conselho se reúne e pensa justamente na maturidade que cada cargo ele Exige. requer. E também a habilidade que cada menina tem, né? Porque isso também pode ser um critério que vocês utilizem, na verdade. E quando fala não deve ocorrer eleição. Em nosso Betel, né, nos Betéis, existem 19 cargos, como já foi dito, e 5 destes cargos são elegíveis, que é o cargo de honorável rainha, de primeira princesa, de segunda princesa, de guia e de dirigente de cerimônias. Esses 5 cargos a gente costuma chamar como se Eleição. fosse a diretoria do Betel. Então, a cada 6 meses, é feita uma eleição no Betel entre as filhas, e concorrem à eleição meninas que atingiram o requisito que vocês vão conhecer também aos pouquinhos, que é o exame de proficiência. Só que na primeira gestão, ninguém tem o exame de proficiência e as meninas não fazem esse procedimento de eleição. A primeira gestão do Betel, que é a gestão da fundação, os membros que vão compor o conselho guardião, eles vão se reunir, definir o critério para a escolha dos cargos e as meninas vão assumir aqueles cargos. Elas vão ficar nesse cargo, como minha mãe disse, até o Betel receber o número. Então, possa ser que isso dure 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai variar muito, né, do desempenho de vocês, do andar de vocês, da adaptação de vocês para as regras da ordem. Né? Esse período que vocês são D, vai ser um período que vocês vão ter uma atenção especial, até aprendendo, né, a andar, digamos assim, com as próprias pernas. Vocês vão ter certamente muito apoio dos betéis vizinhos, da Suprema Deputada, enfim. Então, nesse período que é indeterminado, mas geralmente é em torno de 1 ano, não se elege e fica o mesmo grupo que fundou, tanto no conselho quanto nos cargos. Mais para frente também, né, quando estivermos chegando nessa etapa, a gente vai passar para vocês quais são os cargos e quais são as habilidades esperadas e utilizadas em cada cargo, para facilitar vocês a analisar o perfil e o potencial de cada menina que será filha de Jó. Mãe? Desculpa, eu estou falando com o microfone desligado. Então, a instituição do Betel de Tucumã e de Altamira será realizada pelo Betel UD de Castanhal. Percebam que o Betel de Castanhal ainda está UD, mas não por culpa deles. Estou aqui para defendê-los. Eles ficaram um tempo sem ter muita assistência de SD, de SDA, e agora a gente está colocando tudo em dias, né, tios? Para que agora, em junho, com fé em Deus, receba já a carta constitutiva e já tem o número dele, já tem um nome já está
que já está com é, mascote, o nome do Betel, o número vai ser o 02, e aí vai ser 02 Castanhal, mas por enquanto não recebeu a carta constitutiva que está no forno. Então, o Betel vai ser responsável, Betel de Castanhal, que vai ser o Betel mãe do Pará, vai ser responsável pela restituição do Betel 01, vai ser o responsável pela instalação do Conselho Guardião, pela iniciação de novos membros e pela instalação das oficiais e corais. E do coral, desculpa. Então, eu dou todo o aval nesse momento aí, que vocês, além de tirar dúvida comigo, procurem também tia Patrícia e tio Naiton, porque existe uma hierarquia, eles recorrem a mim também, mas um dos três aí vai ajudar a tirar dúvidas de vocês no decorrer do processo, para que a gente realize esse sonho e faça com que o estado do Pará venha crescer cada vez mais em número de filhas de Jó. É, também vou complementar, gente. Até me desculpa por estar participando aqui. Mas a gente sempre fica apoiando, enfim. Instituição é a cerimônia, o que é instituição, né? É a cerimônia de fundação do Betel, digamos assim. Vocês vão ter sempre duas datas assim importantes para o Betel. A data de fundação, que é a data que recebe o ok do Supremo Conselho, né? Depois que vocês fazem todo aquele procedimento de enviar os formulários, né? Depois da aprovação da loja, da reunião da quantidade de meninas e da reunião de quem será membro do conselho, envia para o Supremo. Quando o Supremo devolve, essa é a data de fundação. E aí vocês começam a trabalhar para a instituição, que é isso que a gente falou, a definição dos cargos, a providência das parafernálias, que são os símbolos, né, que arrumam o Betel, que é a sala que se reúne, a providência dos hobbies, dos paramentos, enfim, esse é o procedimento chamado, e aí vocês vão se preparar para a chamada instituição, que nada mais é, né, que o dia em que vocês vão comemorar para sempre o aniversário do Betel, vai ser a data que vocês vão instituir, e é uma cerimônia, né? Ela é um pouquinho assim, um pouco mais demorada, porque na instituição é passado, tem todo um ritual, e é passada a instituição do Betel, que é uma leitura feita por um maçom, contando toda a história da fundação da ordem. Depois vem a instalação do Conselho Guardião, que são os adultos que vão servir para o Betel. Depois vai ser feita na ritualística da Filha de Jó a iniciação dos membros, né, das meninas que vão se tornar membros do Betel e que ainda não são iniciadas na ordem, né, porque foi dito que podem ser membros do novo Betel. Tanto meninas que já são filha de Jó, quanto aquelas que não são. Então, aquelas que não são vão passar pela iniciação. A instituição, a instalação do conselho e a iniciação dos membros é dentro da ritualística do Betel, que é uma cerimônia fechada que só podem assistir maçons, suas esposas, e membros da família maçônica e parentesco das meninas desde que tenham mais de 20 anos, né? E depois vai ser a instalação das oficiais, que é a cerimônia que a gente tem, né? Essa já é uma cerimônia Das aberta. meninas que iniciou. Qualquer pessoa pode assistir essa cerimônia, que vai ser a instalação delas nos cargos que elas vão assumir, cargos esses que serão, né, nesse primeiro momento, nomeados pelo Conselho Guardião. Então, coloca o manto da rainha, a coroa da rainha, todas as filhas fazem um juramento, É muito lindo. escutam quais são os deveres e as responsabilidades de seus cargos. Então, a instituição é um dia assim que vocês vão dedicar para a realização desses 4, digamos assim, eventos. Sim, sim. E tudo isso aí vai ser com o apoio do Betel de Castanhal. Sonho que se sonha só é um sonho. Sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E eu acredito, tenho certeza, que logo, logo vai se tornar realidade, né? A instituição do Betel de Altamira e do Betel de Tucumã. Então, pessoal, eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Falamos muito, mas é na prática também que a gente vai tirando as dúvidas. E meu vídeo está mesmo que bloqueando, não sei por quê. Então, tios, tias presentes, podem tirar a dúvida de vocês.
Tô tentando abrir também aqui as fotos para vocês verem os paramentos, né, que eu falei para Do vocês hobby, conseguirem Lari. pensar. É. Ah, gente, deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês que não foram faladas, ó. Não sei, vou mostrar aqui, deixa eu ver se meu vídeo. Eu peguei aqui um ritual. Você tem um ritual aí, Larissa, disponível para poder mostrar como é? O livrinho? É, Vou de pedir fato, para a Aninha pegar aqui para Tá mostrar. certo. meu Enquanto vídeo isso, não eu quer vou. abrir, Ah, gente. Minha câmera não quer abrir de Inclusive, jeito nenhum. ei, Larissa, boa noite, tudo bom? tudo bem. Linda a sua apresentação, viu? Gostei bastante. Sabe muito, né? Larissa, ela Aí, tem. inclusive, é importante falar, e Larissa, que o nosso livro roxo, né, que é o ritual que agora é o livro roxo, está sofrendo algumas modificações, né, Isso. atualizações. E Uhum. aí a gente vai ver de que forma vai acontecer a aquisição desse livro, né? Exato, tia. Já está no forno já. Eu acredito que para a fundação do Betel eles já estejam já sendo entregues. Uhum. Já Isso. está sendo Ó, gente. confeccionado. Estou compartilhando aqui com vocês a tela. Nessa foto aqui, vocês estão vendo a Honorável Rainha, que é essa menina com o manto maior, que ele arrasta no chão. E esse mais curtinho é o das princesas. Da Aí são princesa. duas princesas e uma Honorável Rainha. Vejam que o manto ele é todo roxo, de veludo, com esse caminho branco, nesse molde mesmo, e o cordão que ele faz com que a menina faça essa amarração aí em torno do corpo. Até essas voltas, onde é que amarra, tem tudo um significado, tem tudo uma regrinha, né, que vocês vão aprendendo com o tempo. Aqui são as meninas que a foto não tá com uma qualidade tão boa. São os Aqui está oficiais melhor. do Betel. As oficiais, né, que vão compor os outros 16 cargos, porque três dos 19 são a Honorável e as princesas. Então, é a mesma roupa branca, só que o cordão já fica preso na roupa, que as princesas e a Honorável eles deixam esse cordão só pelo manto. Então, é o cordão branco que ele dá a volta e a tiara que é essa que está aqui na cabeça das meninas. Vejam que quando veste o hobby, não se usa maquiagem, não se usa joia, não se tem unhas pintadas, é tudo muito discreto, assim. Se tiver uma maquiagem muito leve, a unha se for uma cor clarinha, né? Porque o que tem que chamar atenção mesmo é as nossas vestimentas e as qualidades que a gente vai apresentar, não é a aparência. Cada Betel quando vocês estiverem fundando, vocês vão ter o direito de escolher, vocês escolhem uma joia para a menina usar. Aí tem Betel que opta por um brinco pequeno, enfim, né? Vocês escolhem. E o relógio, ele é sempre permitido, mas é o mais, né, neutro possível. Aqui é uma fotinha com as bandeiras, né? A bandeira do Betel, que tem até uma foto melhor que é assim, é nesses moldes também. Essas medidas, elas são especificadas, mas tem muitos sites maçônicos que eles vendem a bandeira do Betel. Não é difícil de achar na internet. Depois a gente pode até compartilhar com vocês alguns links também. Ou vocês podem pegar as medidas, né, os padrões e passarem para uma costureira realizar a costura, né? Fica ao critério de vocês. E aqui é uma filha de Jó, né? Esse hobby dela tá com outras cores, porque ela é de grande betel e de jurisdicional, que já é uma outra estrutura, né, de formação. Mas ela segurando a bandeira para vocês verem que precisa do mastro, e a gente prende a bandeira no mastro. E aqui é o lírio do vale que a gente apresentou. O lírio é a flor, emblema de nossa ordem. Ele fica disposto na mesa da honorável rainha, né? Que quando comparando assim com a estrutura da maçonaria, pelo que eu já vi, a honorável rainha fica onde o venerável fica e do lado da honorável rainha ficam as duas princesas. E na mesa da honorável rainha vai ter o lírio, vai ter a cornucópia da fartura, que é um dos símbolos também de nossa ordem. Não vou dar muito spoiler, não, até porque a gente tem uma futura filha de Jó aqui. Aí presente. E essa cornucópia vocês conseguem também livremente na internet, na Shopee, geralmente é bem em conta, enfim. A pomba branca,
Geralmente a gente encomenda de porcelana, né, de louça. Isso também. A urna de incenso, que a gente acha mais facilmente pesquisando na internet, como se fosse a lâmpada do Aladim, né? Que encontra nesses moldes aí perfeitamente, se pesquisar na internet. Lâmpada do Aladim, vocês vão achar com mais facilidade nesse padrão. E as duas Bíblias, que precisam ser brancas, e na versão que contenha o livro de Jó. Por quê? Porque na nossa reunião, a Bíblia ela vai ser sempre aberta na página do livro de Jó, que contém o capítulo 42, versículo 15, que foi dito no início da apresentação de minha mãe, que é onde a gente se baseia os nossos ensinamentos. E tem só mais uma foto, não sei se a gente tem aqui uma foto aqui, que eu falei também que as meninas que excedem os 19 cargos, elas usam o cordão roxo, né? Cordão As meninas que roxo. vão compor o coral. Que aqui tem um exemplo do cordão roxo. É igual ao branco, mas ele é roxo. O material que a gente usa para fazer o cordão é o cordão de São Francisco. Vocês acham com muita facilidade o rolo, sei lá, com 1.000 metros, com 500 metros. E na ponta do cordão, sempre, independente se ele vai ser branco ou se ele vai ser roxo, ele vai ter um sininho, que é um. Uma Eu não entendo franja. muito de costura, mas é uma franjinha enrolada, assim, que costura na ponta do hobby, do cordão, desculpe. Tudo isso tem um significado, gente. Então, aos pouquinhos vocês vão aprendendo, a gente também está aqui para ajudar, mas era só para vocês visualizarem um pouco, né, de quais são as nossas. As fotos, né, do que a gente apresentou que vocês vão providenciar nesse procedimento de formação de BT. E Larissa, eu disponibilizei, eu mandei da nossa última reunião, eu mandei pelo Zap, tanto para Tucumã quanto para Altamira, As justamente fotos. as fotos do que ornamenta o Betel, né? Que é a urna, Eu a vi. pomba, as bandeiras. A Então, Bíblia. a Bíblia, a almofadinha para a capelã se ajoelhar, no caso, a mesinha da capelã para fazer a oração, é, o suporte para colocar a pomba branca e a urna, Uhum. pegar a Eu vi. foto da mesa da honorável rainha, para que eles comecem a ter uma noção da ornamentação do Betel, né? Gente, minha câmera não abriu, mas eu vou falar aqui mesmo. Rapidinho de Larissa. Larissa entrou na ordem com 10 anos de idade. Com um ano, ela quis logo ser honorável rainha. Foi menos de um ano, salvo engano. E Larissa foi Miss. Larissa foi honorável rainha do Grande Betel. Larissa já foi grande deputada. E está aí na ordem hoje como membro adulto, trabalhando no nosso Grande Conselho Guardião, e ela já vai ser, na próxima gestão do Grande Conselho Guardião, a guardiã do Grande Betel. Então, Larissa tem é, um vasto caminho assim na ordem, e tudo que ela é hoje, ela, como ela costuma dizer, ela agradece muito a ordem da Filha de Jó, né, Lari? É, gente, fora os cargos, títulos, né, que a gente vai adquirindo aí com o tempo, né, é consequência, mas eu me apresento como uma verdadeira amante da ordem, né, sou filha de Jó há 15 anos e adoro falar sobre as filhas de Jó, adoro apresentar a ordem, né, me dá um grande prazer trabalhar em prol dessa organização, então, mesmo eu não tendo nenhum cargo, assim, eu já estou aqui como eu sou filha de Chavanes e fui filha de Jó. Podem contar comigo também, é sempre um prazer compartilhar aí as experiências com essa organização e tudo que vocês precisarem também, contem comigo, né? Mesmo que seja de uma forma extraoficial. Então, eu queria ver, queria que as pessoas perguntassem algo à tia que vai ser a guardiã, à futura candidata a ser honorável rainha, os tios que estão presentes, podem tirar dúvida da gente se tiver algo a perguntar.
Tia Camila, Eu queria tirar umas dúvidas aí. pois não, Rogério, Vamos né? lá. Meu nome é Rogério, venerável de Altamira. Bom, acho que toda preocupação inicial de quando você vai começar o empreendimento é a parte financeira, entendeu? Né? Então, tipo assim, é uma parte que a gente sabe pouco, preocupa também bastante, porque a gente viu que tem muita coisa, né, para adquirir, muita coisa para fazer. Então, eu queria também esses esclarecimentos. O que que a gente consegue fazer aqui? O que que é obrigatório a gente comprar? A gente precisa dessas planilhas de custo aí também, para que a gente já comece a se mexer nessa área aí também, né? E a outra Então, dúvida, Rogério, aproveitando o ensejo, nas reuniões das meninas, tá? Tipo assim, iniciação, eu não entendi direito, ela é uma iniciação fechada. Quem que pode assistir essa iniciação e quem que pode assistir as reuniões? É outra dúvida também que eu teria. você responde, Larissa? Eu respondo. Como a senhora preferir. Rogério, eu vou falar com você sobre o custos, né? Eu vou te mandar um e-mail, quero que você depois me mande no seu privado seu e-mail, que eu mandei já para Carlos. Não sei se ele repassou para você, eu mandei uma planilha de custos, mais ou menos de 2023. Uma planilha para vocês se basearem. Mas como as coisas vêm subindo, tudo que foi apresentado aí de parafernália e que tia Patrícia mandou lá no WhatsApp, como ela explanou aí, são os itens necessários para fundar o Betel e além dos R$ 75 que vocês têm que pagar ao Supremo para ter autorização. O que é que eu sugiro para que vocês como é, possa comprar isso com facilidade? É solicitar da loja que vai patrocinar, você é o venerável mesmo, né? Solicitar dos irmãos, dos cunhados, ajuda, né? Nesse primeiro momento há um custo, sim, porque tem que comprar a situação das meninas que vão iniciar. Cada menina que vai iniciar, ela pode pagar uma taxa de iniciação. Essa taxa de iniciação é de acordo com a realidade de cada cidade, de cada Betel. Por exemplo, aqui no meu Betel, eu cobro a cada menina que vai iniciar, por causa da nossa realidade, o valor de R$ 200. Então, nesse valor de R$ 200 já vai incluído aí o hobby, vai incluído o hobby, a tiara, e a menina providencia vai incluído o hobby, a tiara e o livrinho roxo. Aí a menina providencia a sapatilha e meia branca. Então, essa taxa de iniciação aí já ajuda, se você for estipular um valor aí que está iniciando para cada filha que for iniciar a pagar, já ajuda nesse. Não que vocês vão dar a roupa a todo mundo. Cada um pode custear as suas vestes. É uma sugestão que eu dou. Em relação aos demais itens, infelizmente, é pedir ajuda aí aos cunhados, aos maçons, para que possa realizar, mas esse custo é inevitável. Mas eu vou te passar a planilha É. de 2023. Inclusive, a gente, né, existe uma planilha aí que circula muito nesse mundo de fundação de Betel, que é uma planilha com o custo desses materiais que são obrigatórios para fundar e que vocês só compram uma vez, né, que são os itens que compõem o Betel, o custo deles oficialmente, porque as filhas de Jó, ela tem uma loja oficial que produz, mas essa loja fica nos Estados É Unidos. É um muito custo para a caro. gente aqui do Brasil absurdo. Então, eu vou deixar como sugestão para minha mãe avaliar, criar uma lista no Excel, uma planilha, com o produto que é obrigatório vocês comprarem nesse primeiro Já momento, existe, Larissa, no um e-mail. link. Já existe essa lista com os valores de 2023. Para a loja ter mais ou menos uma base. Pronto, o link, né? Porque acha muito fácil na Shopee, a gente, e como vocês ainda têm um tempo, dá para comprar, e chega geralmente com um custo bem menor, para vocês terem mais ou menos uma noção. Em relação a essa taxa de iniciação, é o que foi dito, a gente tem
a possibilidade, cada Betel tem a possibilidade de implementar uma taxa e estipular o que é que essa taxa vai cobrir. Por exemplo, meu Betel de origem é um Betel de uma cidade sem muito poder aquisitivo, então a gente cobra R$ 150 para a menina iniciar, e desses R$ 150 ela só recebe o ritual, o restante tudo ela arca, que é o hobby, é a meia calça, é a sapatilha, é a tiara. Eu conheço Betéis, se surpreenda ou não, mas que cobram um salário mínimo. Então, assim, vai muito de realidade, de lugar para lugar. Então, vocês que vão ser os membros do conselho precisam avaliar a condição de onde vocês moram, o poder aquisitivo das pessoas que vão acessar essa organização, para definir quanto que vocês vão cobrar e o que é que vocês vão contemplar com esse valor. Ah, vamos cobrar X e a gente vai criar uma camisa para o Betel e esse valor vai contemplar a camisa. Ok. Vamos cobrar X e a gente vai dar o hobby todo. Ok. Vamos cobrar X e não vamos dar nada. Ok também. Isso é livre de vocês que vão compor o Betel, entendeu? Do paramento que vai ser particular da menina, né? O hobby, a meia calça, a sapatilha, a tiara, o ritual e a camisa do Betel, porque às vezes os Betéis fazem muito, né? Uma camisa para usar nas atividades. Então, assim, a taxa de iniciação que vocês vão cobrar para cada menina que vai iniciar e quanto que ela vai ser, o que ela vai contemplar, ela vai precisar ser definida por vocês, considerando a realidade que vocês enfrentam hoje. Né? Não tem como eu, olhando a condição da minha cidade, sugerir nem nada. Mas se vocês fizerem uma pesquisa aí, cada Betel cobra de um jeito, porque cada Betel encara pessoas com uma condição distinta da outra. Mas quanto a isso também a gente pode orientar. Mas essa dúvida do tio, de o que é preciso gastar nesse primeiro momento, minha mãe falou, tem uma planilhinha, a gente compartilha, só para vocês terem uma noção do gasto fixo para fundar, que são os paramentos e as parafernálias. Em relação à vestimenta das meninas, ao ritual e a uma eventual blusa que vocês queiram fazer, vocês podem avaliar, né, cada menina custear o seu ou ser contemplada por essa taxa que vocês vão cobrar, tá? Eu já vi betéis que fazem rifa para fundar, que a loja ajuda, que custeia com os próprios valores que as meninas vão dar. Então, assim, é muito mesmo de condição. Mas isso aos pouquinhos também a gente vai passando para vocês, não tem problema. Se não ficou alguma dúvida sobre isso, tio Rogério me sinaliza aí que eu já explico junto com minha mãe sobre a reunião, né? Quem pode assistir, como é que funciona. Queria compartilhar a experiência do nosso Betel aqui, Rogério. O que nós mandamos, que nós compramos, salvo engano, acho que foi de Curitiba, não foi? Que veio. É uma loja autorizada, que é daqui do Brasil, salvo engano, foi de Curitiba. Nós compramos as capas, a bandeira, aquela almofada da capelã, aquela passadeira que fica na Bíblia. Foi isso. O resto nós mandamos fazer aqui, com artesão próprio. A É mais urna, em a conta, né, tia? cornucópia, a pomba. Aí não ficou tão custoso. Existe um gasto, mas não é tanto. A nossa pomba, a nossa urna, a cornucópia, isso tudo Os foi feito coroas. com artesão local. Mas o que veio de fora realmente foi só mesmo as capas, e a almofadinha, mas a almofadinha, se vocês quiserem, pode fazer aí também. As toalhas nós mandamos fazer, as toalhas para as mesas, né? No caso da honorável rainha, da secretária, do musicista, nós mandamos fazer. As toalhas que fica também no altar e também no suporte da pomba e da urna. Tudo nós mandamos fazer. Então, eu penso assim que com isso não fica um valor tão alto. Entendido. No Shopee também, viu, Rogério? Você acha tudo, viu? Na Shopee. Não acha, É, não vai achar as capas, mas o restante das parafernália que tia Patrícia está falando, na Shopee você vai achar tudo e com preço bem mais em conta do que fazer com artesão local também. Eu tenho uma dúvida. No caso da instalação do Betel, O microfone está desligado.
Oi. Pode falar, Camila. Então, a minha dúvida seria quanto à instalação do Betel. Essa instalação, ela é feita em apenas um dia? É assim, Camila, fica a critério também da loja. Como vocês falaram aí que pretende fundar 15 ou 16 de setembro, não é isso? Isso. A instituição do Betel. Tem Betés que fazem 2 dias. Eu, particularmente, acho que em um dia só dá para fazer tudo. Porque se você vai fazer em 2 dias, você vai ter que fazer dois coffee break, 2 festas, por exemplo. Uhum. Então, seria bem melhor você fazer tudo em um dia só. Fica aí a critério de vocês, até pegar a experiência como a Larissa falou, né? Cada região é uma região. Pegar a experiência de Tia Patrícia. Aqui a gente costuma fazer em um dia só. De manhã faz a instalação e de tarde faz a iniciação e a instalação das oficiais. Faz em um dia só, de manhã, aí dá uma pausa para o almoço e à tarde termina. Aqui, Vânia, Fica por a critério. experiência, nós fizemos em um dia, até porque quem veio participar, na época, foi Capanema. E aqui no Pará, tudo é muito distante. A gente, quando for para Altamira, dá quanto? Ei, Rogério está dando quanto tempo para Altamira? Belém, Altamira. 1.000 quilômetros, né? Então, não dá para a gente tem que se programar para ir fazer a fundação, a instalação e voltar, né? Provavelmente a É gente isso que eu estou vai e volta sugerindo. de Pode fazer ônibus. uma parte de manhã, dar uma pausa para o almoço e termina à tarde, entendeu? É uma sugestão também. Porque se for fazer É, tudo de vez, é 5 horas de reunião. É 5 horas seguidas e provavelmente realmente fica um pouco vai ser um cansativo. dia. Aí você pode analisar, Camila. Pode começar às 9, dar pausa para o almoço e volta 3 horas para poder fazer a instalação, a iniciação e a instalação do coral, das Eu, meninas. eu perguntei pela questão de que tá programado para ser junto com a Assembleia, né? Que vai ser aqui em Altamira, da grande loja. Entendi. Mas Realmente foi bem pode fazer pertinente um sua dia antes da pergunta. Assembleia. É, Foi eu interessante ia, sua pergunta. eu já tive experiência de BTs que fundaram, tiveram um dia inteiro para fundar, né? Fez uma parte pela manhã, deu uma pausa, fez uma parte pela tarde. É tranquilo. E já vi BTs também, já participei de instituições que é porque, eu vou explicar, né? Já até Seguido. respondendo a primeira dúvida do tio Rogério sobre a reunião fechada, reunião aberta, sobre isso. Fez a parte fechada, deu uma pausa de 30 minutinhos, 40 minutinhos e fez a parte aberta. Então, assim, vai depender muito do tempo que vocês têm disponível, né, da quantidade de pessoas que vão fazer parte, né, da quantidade de meninas que vão iniciar, porque às vezes se faz a parte fechada dentro do templo maçônico e a parte aberta, porque Demolei pode assistir, outras pessoas sem menos, né, limitações por não ser no templo podem assistir, aí fazem um outro espaço, né, um espaço amplo. Então, assim, fica muito da forma como vocês vão fazer. Mas, em média, assim, se a gente pegar tudo seguido, tudo junto, já juntando os comentários, que é o que mais demora nas nossas reuniões, acho que, no geral, assim, de maçonaria, o que demora também é um pouco dos comentários, não ultrapassa 5 horas de atividade, não. Sobre o que o tio Rogério perguntou, né, da reunião, que eu acabei não respondendo anteriormente, a gente tem nas Filhas de Jó a ritualística, que é esse que está previsto aí nesse livrinho que a tia Patrícia mostrou. Hoje ele se chama Ritual, mas ele vai passar a se chamar, né, na próxima edição, que está perto de sair, Livro Roxo. Certamente já vai ser o que vocês já vão lidar com o Livro Roxo. Está previsto nesse livrinho a nossa ritualística, que é a reunião que a gente tem que fazer, cada Betel tem que fazer obrigatoriamente 2 vezes no mês, é o que a gente chama de reunião regular. Essa reunião, ela é restrita para que assistam apenas os parentes, os pais, né, as pessoas que têm parentesco com as filhas de Jó, os membros da maçonaria, os maçons, suas esposas, as mulheres que são membros do clube da fraternidade, não sei como é que vocês chamam aí,
mas as mulheres, os maçons e os parentes das filhas de Jó, e aquelas pessoas que têm parentesco com maçom desde que tenham mais de 20 anos de idade. Demolei pode assistir? Não pode assistir. Se for sênior Demolei, não pode assistir. Homem só assiste se for maçom, independente do grau, ou se for pai ou algum pai, padrasto, enfim, responsável por alguma filha de Jó. E mulher que tenha parentesco com algum maçom ou com alguma filha de Jó, e todo mundo com mais de 20 anos. É o nosso requisito para assistir uma reunião fechada. Na instituição, tem a parte fechada, que é a parte da ritualística, que vai contemplar a instalação do conselho e a iniciação da Civil de Jó. Isso é a reunião fechada da gente, que só podem assistir essas pessoas. E a reunião aberta, que é a instalação das oficiais, que todas as vezes que acontecer no Betel, né, ela vai ser livre para qualquer membro assistir. Uma coisa que acontece muito é o seguinte: vamos fazer a ritualística. Vou falar aqui pela experiência, né, do meu Betel com a grande loja que a gente tem aqui na Bahia. Eu não sei como é a grande loja aí no Pará, mas aqui na Bahia a grande loja facultou para as lojas maçônicas definirem se homens que não são maçons podem ou não entrar no templo. Então, tem loja aqui na Bahia, né, da grande loja do estado da Bahia, que que os maçons não permitem que outros homens entrem, e tem lojas que maçons permitem que outros homens entrem. Então, quando a gente vai fazer ritualística no templo, a gente segue também a regra que a loja impõe naquele espaço. Geralmente a gente se reúne no templo maçônico. Não é obrigatório, mas é o que é mais comum atualmente, né? Então a gente se reúne no templo e a gente segue a regra do templo. Se aquele templo diz, né, aquela maçonaria entendeu, né? Falo pela realidade aqui da Bahia, que homem que não é maçom não assiste, quem é pai de filha de Jó que não é maçom, infelizmente não assiste aqui com a gente. Mas se a maçonaria entende que homens que não são maçons podem entrar, a gente segue, abrange para o que a nossa Constituição fala. Os pais, nanana, que podem assistir ritualística, eles podem entrar no templo. Se a reunião for fora do templo, a gente segue essa regrinha do parentesco e da idade, e aí qualquer pessoa assiste. Mas o que for aberto, se não for no templo também, porque se for no templo a gente vai seguir a regra do templo, qualquer pessoa também pode assistir. É Criança livre. não pode assistir. Se ficou alguma Entendi, dúvida, vocês questionam. entendi tudinho, legal. Mais alguma dúvida, tia Camila? Não, eu Vera, não. Tânia. Foi Tânia, foi Bruna que eu conheci no instante. Vera, se tem alguma dúvida, Tucumã. Algum tio tem alguma dúvida? Eu tenho, Bruna. Deixa eu aparecer aqui Bruna. no vídeo. O Gilson Tudo está bem? falando, mas o microfone está desligado. A minha dúvida é os adultos que compõem os 9 adultos que compõem a diretoria, quem é que vai fazer a parte do ensino? Da parte do oratório, da parte da comunicação, do secretariado? Quem é que faz Então, essa desses nove parte? adultos, desses 9 adultos, 5 são executivos. Os 9 adultos são chamados de Conselho Guardião do Betel, né? São os adultos Ok? responsáveis por acompanhar as filhas de Jó, que na verdade é para acompanhar, porque o trabalho vai ser das meninas. Então, existe o Conselho Executivo, que é composto por 5 membros, que é o guardião Uhum. associado, a guardiã, a secretária, a tesoureira e a guardiã diretora de época ou diretora de música. Esse cargo aí vão ser escolhidos por vocês. E os outros Uhum. cargos que são nomeados, né, que também vão ser escolhidos por vocês. Então, cada um tem os nomeados. Me ajuda, Larissa. Os cargos nomeados, A me gente falou a tem memória. um leque, né, de cargos nomeados. Um leque, Podem verdade. ser promotor de relações fraternais, que é indicado que seja maçom, que é aquele que vai fazer a ponte maçonaria Betel. Tem Atividade promotora de juvenis. atividade juvenis, que vai auxiliar as meninas
em atividades, assim, preparar uma cerimônia, em pensar em detalhes. Promotora de sociabilidade, vai preparar a festinha, né? O lanche depois da reunião. Hospitalidade, quando vamos receber convidados, vai se responsabilizar por isso. Zeladora de paramentos, que cuida dos paramentos. Então, tem um leque bem amplo, e Uhum. aí vocês vão escolher quais são os cargos que vocês vão desejar nomear de acordo com a quantidade que vocês têm. Esses 5 cargos que minha mãe falou, né, que são os executivos, é a guardiã, que é, assim, a, que vai dirigir mesmo as atividades, que é obrigatório que seja uma mulher, e o guardião associado, Sim. que é o maçom, que vai auxiliar a guardiã e assumir suas responsabilidades na sua ausência. E depois temos os outros cargos podem ser assumidos tanto por homem quanto por mulher. Só esses dois que é determinado, que a guardiã precisa ser uma mulher e o guardião precisa ser um maçom. Os demais, não precisa os homens que vão compor, não necessariamente precisa que sejam um maçom, pela regra das filhas de Jó, podem ser qualquer homem, desde que ele atenda aquele requisito de ter um parentesco com a filha de Jó. O pai da filha de Jó, ele não é maçom, ele pode ser do conselho? Pode. Mas é interessante que vocês olhem se, por exemplo, se o Betel vai se reunir no templo, o templo permite que quem não seja maçom entre. Então, vocês avaliam isso aí também. Mas os Sim. demais cargos podem ser assumidos tanto por homens quanto por mulher. Aí tem o de tesoureiro, que é obrigatório, ou tesoureira, que é quem vai cuidar das finanças. Secretária ou secretário, que é quem vai cuidar das atas do Betel, da lista de presença. Quando a menina Documentação. falta à reunião, ela tem que enviar uma cartinha de justificativa. Então, que vai cuidar de todos esses registros, do preenchimento desses formulários que a gente falou, né, já para vocês, e que vão Isso. acontecendo também no decorrer da atividade do Betel. E a diretora de música ou de épocas, que vai cuidar, que o objetivo desse cargo é cuidar do trabalho ritualístico. Ela vai ser responsável por treinar a oratória das meninas, por estimular as meninas a estudar o ritual. E esses cargos são os obrigatórios. Os demais, vocês têm Uhum. um leque de opções, vocês precisam escolher pelo menos 4 para 4, fundar. E se tiver mais adultos, aí vai nomeando o comitê. Comitê, por exemplo, presidente comitê de de relações comitê. fraternais. Eu vou juntar aqui 3 maçons para assumir esse papel. E aí, isso tudo vocês vão vendo de acordo com a quantidade de pessoas De disponíveis para trabalhar. voluntários, adultos voluntários. Entendi. Eu vou mandar para você, para a Camila e para a Vera, né? Essa lista, né? De possíveis cargos para vocês estudarem aí e ver quais que mais se encaixam na realidade de vocês, dos cargos que Sim. serão nomeados. Tá bom? Vem Tá. o cargo e vem a finalidade de cada um, o objetivo de Sim, cada um. Eu vou enviar para vocês se no caso, familiarizarem. os voluntários, eles vão poder, depois que preencher todos os cargos obrigatórios, a gente pode encaixar atividades para ensinar, para instruir melhor as meninas. É isso mesmo? Exatamente. Dentro do Isso. cargo que foi escolhido. Exato. Os Sim, cargos, eles vão ali estar mesmo para estimular as meninas. O que for de benéfico para o Betel, que os adultos entendam que, "Oxe, esse Betel está precisando dessa atividade aqui, porque as meninas precisam aprender mais ritualística. Se sim. reúnam com as filhas, vocês, assim, vão ser os adultos que compõem o conselho, Que vão vão ser orientar. os adultos responsáveis pela condução das meninas, a orientação em todos os sentidos. Então, tudo que foi entendido como pertinente, como necessário, vocês podem até devem fazer, né, para o Estimular crescimento do elas, né? Betel e das meninas. Mas não esquecendo que o Ok. trabalho é delas. O papel do adulto é Sim, estimular. a gente vai ensinar a primeira vez e elas vão tomar conta depois. Exatamente. Ok, A ordem das filhas de perfeito. Jó. Nós estamos aqui só para ensinar o caminho certo a elas, orientá-las. Uhum. Ok, perfeito. Obrigada. Por nada, Bruno. Boa noite. Boa noite. É Maicon, de Altamira. Liguei a câmera aqui. Prazer, Eu fiquei Maicon. com uma dúvida só na questão da indicação das que não são filhas de maçom nem tem parentesco. Ela vai ter que ser apadrinhada por um maçom, daí tudo tranquilo, ou por um maçom e por uma que já seja da filha de Jó com mais de 20 anos. Seria isso? Sim, com a membro de maioridade.
como é que vai funcionar para a gente? A gente não tem ninguém aqui, né? Nesse caso, Fale, Larissa. Ia dizer, nesse caso aí vocês vão se usar da gente, né? Eu, Larissa, me disponibilizo, né? Beatriz, que vocês vão conhecer pessoalmente também, se disponibiliza. Nesse primeiro momento, esse apadrinhamento, a gente tem que seguir a regrinha que é uma ação e um amigo de maioridade. Se no Betel de Castanhal, tia, é Deve Castanhal, ter. tiver membro de maioridade também, Pode Nossa, tem usá-las. uma penca de meninas aqui que já pode são apoiar maioridade. vocês. Assim, nesse primeiro momento, com certeza vão ser pessoas que estão mais distantes, mas aos pouquinhos, né, quando vocês forem crescendo mais, vão começar a ter e não vão precisar de ajuda de outro lugar. Mas a Eu princípio, ia falar assim, eu já isso, me eu ia coloco à falar disposição. para Maicon ver as meninas de Castanhal, que são membros de maioridade, para poder estar auxiliando aí nesse preenchimento do formulário. Ok? Isso vai dar o quê no Não, preenchimento do formulário? É filha de maioridade, tem um maçom que quer apadrinhar, isso não vai impedir da menina fazer parte da ordem, viu, tia Patrícia? Sim, a gente está aqui para apoiar. não, tranquilo, porque eu tenho duas meninas, tenho uma de 11 e uma de 13, e as amiguinhas provavelmente a gente vai querer chamar, né? Então, por isso que a gente já deu essa ideia. Pronto. Aí a membro de maioridade, Maicon, você já sugere a tia Patrícia para ela ver quem são as meninas que pode assinar lá, preencher, como se fosse a madrinha dessa menina também, acompanhada com o apoio do maçom. Ok? Beleza, muito obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Tia Vera? Oi, Giovanni. Oi. Sim, foi tudo bem explanado, acho que todo mundo entendeu bastante. Aí, no decorrer do processo, aí se aparecer alguma dúvida, né, a gente pode estar tirando no decorrer, mas ficou muito bem explanado, acho que deu para entender o fundamento dos betéis. Pronto. Eu preciso, né? Eu acho que Altamira, se eu não me engano, Altamira, esse Naiton já está providenciando com o Rogério a situação da documentação, né, Naiton? Que é a carta da loja, o documento da loja Correto. apoiando. Eu preciso desse documento, Maicon, dessa documentação, o mais breve, porque o Supremo, ele costuma demorar de responder. Então, a gente, como já queremos fundar o Betel em setembro, já estamos praticamente, já estamos em abril, né? O tempo voa. Então, eu preciso que você, se por gentileza puder já adiantar essa documentação, que eu acredito que já tem o número de os adultos e das meninas, para poder enviar para mim o quanto antes, eu agradeço. A mesma coisa fica para Tucumã, Isso. essa situação para Tucumã. Tá Só um bom? acréscimozinho, eu mandei aí no chat um link do Google Drive que tem os cargos do conselho e os deveres. Aí vocês podem dar uma olhadinha, né, do que cada adulto do conselho faz e quais são os cargos que tem lá disponíveis. Perfeito, obrigada, já vi aqui. Então, gente, eu acho que deu para a gente explanar um pouquinho como é que funciona a fundação de um Betel, como é que funciona a nossa ordem. E no decorrer desses, né, daqui agora em diante, já temos 2 grupos formados, tanto o grupo de Altamira como o grupo de Tucumã, e é no grupo que a gente vai tirando essas dúvidas, sanando essas dúvidas para ir, aos poucos, e montando, né, a formação do Betel. Eu quero Isso. agradecer muito a presença de vocês, foram, assim, foi fundamental estar os veneráveis aqui presentes, para que aqueles que tenham desejo de fundar um Betel na sua loja no futuro, que não deixe esse desejo esfriar, não. Faça o Betel, faça a jurisdição do Pará crescer, para que se torne um conselho guardião jurisdicional. No mais, eu agradeço a todos vocês pela presença. Peço desculpa aí por minha câmera não funcionou. Eu estou falando com a câmera bloqueada, mas não teve jeito.
Mas foi um prazer estar com vocês aqui hoje e vamos continuar com o trabalho, ok?